Bom dia se você começou a assistir essa aula pela manhã. Se à tarde, boa tarde. E aí, como é que foi o seu feriado de carnaval? Descansou bastante? Sim? Ficou em casa? Tomou todos os cuidados? Que ótimo, muito bem. Então, hoje nós teremos aula de geografia, isso mesmo. Aula de geografia, nós já vamos começar com o nosso livro. Então, eu preciso que você pegue o seu livro de geografia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui está escrito Manual do Educador porque é o livro do professor. Mas o seu livro ele se parece muito com esse daí, sem essa faixa aqui, Manual do Educador. Ok? Vamos lá! Você já prestou atenção no que a gente está aprendendo em geografia? O que nós falamos na nossa aula passada? Nós falamos sobre a rua, foi isso mesmo. Nós falamos sobre a rua, né? Inclusive, nós escutamos a história da rua do Marcelo. O Marcelo. O Marcelo é aquele garotinho que a Ruth Rocha escreveu um monte de histórias legais sobre a vida dele. E a gente vai ainda ter a oportunidade de aqui na nossa sala virtual de escutar várias histórias sobre o Marcelo. Inclusive, o nosso tema de hoje é o bairro. Isso mesmo, nós já aprendemos sobre a rua, né? Você já falou para mim um pouquinho sobre a sua rua, aí da sua casa, como que funciona, o que a sua rua tem de bacana, né? O comércio, os vizinhos, não é isso? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bairro. E aí, você sabe o que é um bairro? Não sabe? Ou sabe? Se sabe ou não, você vai aprender aqui comigo um pouquinho sobre o bairro na nossa aula de geografia de hoje. E para isso, eu preciso que você já está com o seu livro? Sim? Que você abra o seu livro aí na página, deixa eu abrir aqui o meu também, né? Porque eu estava aqui na parte da rua, na página 11, que foi onde nós paramos, isso mesmo, na página 11. Você não se esqueceu de entregar a sua tarefa para a professora Samara, né? Nós temos atividades aí para serem entregues. As atividades aí do tema A Rua. Lembra disso? Que foi até a página 10. Então, você que ainda não terminou essas atividades, trate de terminar para poder entregar, tá bom? Então vamos lá, vamos para o bairro, vamos? Já pegou o seu livro? Que bacana! Então eu vou pegar o meu livro aqui também, colocar aqui na nossa tela para a gente ler aí um pouquinho sobre o bairro. E você também vai ter a oportunidade de escutar a história do Marcelo. Sabia que o Marcelo também apresentou pra gente em uma das suas historinhas o bairro dele, assim como ele apresentou a rua, ele também apresentou o bairro. E a gente também vai conhecer o bairro do Marcelo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso bairro? Vamos lá? Será que você mora no mesmo bairro que eu? Sim? Não? Você mora no mesmo bairro que a escola? Sim? Então vamos lá, hein? Vamos para o nosso livro? Página 11. Ok, e agora que o meu livro já está aqui na nossa tela, você vai acompanhar a leitura aí no seu livro. Vamos lá? Então vamos, olha aqui. O bairro. Quando passeamos pelas ruas, percebemos o movimento das pessoas, dos carros, das lojas e etc. Vemos estudantes indo para a escola, adultos indo para o trabalho, garis limpando as ruas, pessoas indo e vindo por todos os lados. Vemos casas, edifícios, lojas, praças, avenidas e muito mais. É o endereço que nos faz chegar aos lugares que não conhecemos. O endereço é formado pelo nome da rua, que a gente já sabe, né?
ou da avenida, que é uma rua maior, né, mais movimentada. Geralmente tem duas pistas, avenida, né? O número da casa ou do prédio, o número do apartamento e o nome do bairro. O bairro é um pedaço. Agora eu quero que você me faça um favor. Você vai pegar um lápis de cor com a sua cor favorita. Você tem uma cor favorita? Sim ou não? Se não, escolha qualquer cor. E você vai grifar. O que é grifar? Você sabe? É você pegar o seu lápis de cor e passar por cima daquela linha ou daquele pedacinho de um texto, tá? Importante. Então, agora você vai pegar o seu lápis e começar a grifar. Ó, o bairro é um pedaço, você vai grifar aqui, do bairro até etc. Então, vamos lá? Passando aqui por cima, até chegar aqui. Então, vamos lendo, ó. O bairro é um pedaço de um município que recebe um nome e tem características próprias. Geralmente, dentro de um bairro, encontramos tudo o que precisamos: escolas, supermercados, igrejas, farmácias, praças e etc. Então, você vai grifar aqui o que é um bairro. Então, o que é um bairro, gente? O bairro, ele é um pedaço do município, né? Do município que recebe o nome e tem características próprias. Aqui, a nossa escola, ela está no bairro chamado Residencial Solarville. Esse é o nome do nosso bairro, Residencial Solarville. Um bairro, ele é composto por várias o quê? Várias ruas, vários comércios e várias residências, não é isso? O bairro, ele se compõe dessa forma. Quando a gente quer encontrar algum endereço, a gente tem que saber, primeiro, qual é a cidade, país, né? Vamos começar com uma coisa maior. Qual é o país, a cidade, o estado, a cidade, o bairro, a rua e o número da casa. Não é isso? Não é dessa forma que a gente encontra um endereço? Então, vamos supor que a gente está procurando o endereço da nossa escola. A gente sabe que a nossa escola está no Brasil, que é o nosso país. Em qual estado? Estado de Goiás, né? O Goiás é o nosso estado. Qual cidade? Goiânia, porque a nossa cidade se chama Goiânia. E qual que é o bairro? Residencial Solarville. Tá bom, a nossa escola está lá no Residencial Solarville, mas em qual lugar? A gente sabe que tem uma rua. Qual que é o nome da rua? Rua Arquiteta Ana Maria Borges. Esse é o nome da rua. Mas naquela rua tem várias casas, tem vários comércios. Qual é o número da escola? 795. É assim que a gente encontra o endereço. Hoje a gente já falou de ruas, né? Então, o bairro, ele é composto por várias ruas. Para a gente chegar em um endereço, em algum endereço, a gente tem que saber também o nome da rua. E depois da gente saber o nome da rua, a gente tem que saber qual é o número da casa, o número do comércio, ou se não, a quadra e o lote. Isso mesmo, tá certo? Então tá, agora vamos descer um pouquinho. Aqui a gente tem uma foto de um bairro, tá vendo? Esse aqui é um bairro. E aí a gente vai conhecer os tipos de bairro. Nós temos aqui, o bairro, ele pode ser residencial. O que é um bairro residencial? Que possui residências, que possui casas, né? Então, é aquele em que predominam casas e prédios. Então, nesse bairro residencial, não tem muito comércio, tem mais casas, tá bom? Casas e prédios. E um bairro comercial? O bairro comercial, ele é composto por lojas e é bastante movimentado. Tem alguns lugares na nossa cidade, eu não sei se você já escutou falar da Rua 44, já? Então,
Ali onde fica a Rua 44, tem muita loja, muito comércio, não é isso? Várias galerias. E ali por perto quase não tem casa. A gente vê só mais comércios, lojas, não é isso? Então, a gente considera aquele bairro lá, então, um bairro comercial, um bairro que quase não tem residências. Mas o bairro onde que é a nossa escola, o Residencial Solarville, que pode ser o bairro que você mora, né? Ou você pode morar também no Carla Cristina, que é um bairro que faz divisa com o Solarville, ou Chácara São Joaquim, que também faz divisa aqui com o nosso bairro, ou também o Santos Dumont, não é isso? Então, todos esses bairros que eu acabei de falar são bairros o quê? São bairros residenciais. Por quê? Tem comércios, mas tem mais casas do que comércio, não é isso? Então, essa é a diferença de um bairro residencial e de um bairro comercial. Mas tem um outro tipo de bairro também. Sim, nós temos o bairro industrial. O nome já deu uma dica, né? É um bairro onde tem muitas indústrias, fábricas, indústrias. Ele geralmente é um bairro que fica mais afastado. Ele não fica muito ali no centro, perto de bairros residenciais nem comerciais, porque são, às vezes, as fábricas, né? Elas fazem muito barulho, né? Elas precisam de um espaço maior para colocar suas fábricas. Então, geralmente, eles ficam um pouquinho mais afastados, tá? Então, bairro industrial, vamos ler? É onde se localizam as fábricas e indústrias. É uma área afastada do centro. Então, esse bairro industrial, ele fica numa área mais afastada do centro da nossa cidade. Então, o bairro, ele pode ser residencial, comercial ou industrial. Tá certo? O próprio nome, ele já te dá uma dica, né? Do que pode ser, de como pode ser esse bairro. Residencial, que tem mais residências. Comercial, que tem mais comércios. E industrial, que tem mais indústrias. Isso. Bacana, né? Então, vamos continuar? Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês virem a página aí do seu livro, que nós vamos para a próxima página. Vamos lá? Próxima página? Aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Então, agora aqui na página 12. Então, vamos ler aí na página 12. A paisagem do bairro vai mudando para atender às necessidades das pessoas. Elas constroem novas ruas e avenidas, derrubam algumas construções e constroem outras. Com o aumento da população de uma cidade, é preciso construir mais moradias para abrigar as pessoas. Um fato que leva ao aumento da população de uma cidade é a migração. A vinda de pessoas de outro país para o nosso. Elas trazem também a sua cultura, os seus costumes e, com isso, enriquece o nosso povo. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre migração. O que é migração? Então agora a gente vai pegar o nosso lápis colorido e vai grifar aqui o significado de migração, tá bom? Migração é um deslocamento populacional que pode variar em distância, duração e quantidade de pessoas que o realizam em um espaço. Então, migrar é você ir para outro lugar. Isso mesmo, isso que é a migração. A migração, ela pode acontecer de pessoas que moram em outros países, né, que migram para o nosso país. Isso aconteceu muito durante a nossa história e você vai aprender isso também em história, né? Nós recebemos pessoas de vários países aqui no nosso Brasil. Isso mesmo, pessoas vindas da Europa, a gente recebeu, e essas pessoas da África, e essas pessoas, elas trazem com elas
toda a sua cultura, de tudo que elas gostam, a comida, as músicas, né, o jeito de viver, os costumes, e isso vai o quê? Vai fazendo parte também da nossa cultura, isso mesmo. E aí a nossa cultura vai ficando cada vez mais o quê? Mais diversificada, né? A gente vai cada vez mais conhecendo pessoas diferentes, lugares diferentes, coisas diferentes, morando no nosso país. Você já não saiu com a sua família e já comeu um prato japonês? Sim. Então, esse prato japonês que você come aqui no restaurante aqui no Brasil, você, se não tivesse a migração, você comeria esse prato somente lá no Japão. Mas olha que bacana, a gente consegue comer comidas japonesas aqui no nosso país, isso mesmo. A gente consegue comer um sushi, um sashimi, um hot Philadelphia. Quem gosta de comida japonesa vai entender direitinho o que eu estou falando. Então, mas não é só comida japonesa. A gente come comida italiana, como a gente já comeu um bom macarrão. O macarrão ele foi criado lá na China, né? Mas ele foi melhorado lá na Itália. Então, a gente come comida chinesa também, é claro, nós comemos comida chinesa, japonesa, italiana. Deixa eu ver qual outro tipo de comida. Árabe. A gente come o quibe. Você já ouviu falar daquele restaurante que chama Habib's, que vende esfirras, que é uma comida também. Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente tem a possibilidade aqui dentro do nosso país de comer um pouquinho de comida, conhecer a culinária de vários outros países. Isso, por quê? Porque a gente tem a possibilidade de conhecer essas pessoas através do processo migratório delas. E esse processo de migração, ele pode acontecer por um longo período, as pessoas podem vir para o nosso país e permanecerem aqui, né? E ficarem aqui, morando aqui, ou elas podem vir para o nosso país também somente para uma temporada, né? E retornarem para os seus países de origem, tá bom? Vamos lá então? Vamos continuar? Então você já grifou aí o que é migração? Muito bem. Agora nós vamos para a página 13 e agora nós vamos fazer atividades. Vamos lá? Página 13 então. Atividades. Eu vou fazer juntinho com você algumas dessas atividades e outras eu vou marcar para você fazer aí na sua casa. Então, vamos começar? Vamos, então, começar na página, vamos lá, deixa eu só me sintonizar aqui, na página 13 aí do seu livro e vamos ler aí o texto. Vamos lá? Vamos ler junto comigo? É muito importante que você acompanhe a leitura, tá? Sempre quando eu estiver lendo, que você acompanhe direitinho a leitura, ou você acompanhe aqui na tela, ou também aí no seu livro, tá bom? Vamos começar? Leia o texto. Atividades, número 1, leia o texto. O pessoal do meu bairro. Quem escreveu esse texto foi a Ana Flora. Quando eu era pequena, morava num bairro só de casas. Se ela morava em um bairro só de casa, era um bairro residencial, não é isso? A gente já sabe. O lugar era tão calmo que nós podíamos brincar no meio da rua. Parecia uma cidade de interior, apesar de ser em São Paulo. A turma do quarteirão era composta por 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas. Eu e 2 gêmeas, minhas vizinhas. Uma era a Flávia e a outra Andréia. Ok, então vamos lá. Como era o bairro do texto lido? Como que ele era? Ele era o quê? Era um bairro calmo. Então vamos lá? Pegue o seu lápis e vamos grifar aqui no texto, ó. Quando eu era pequena, morava em um bairro só de casas.
O lugar era tão calmo que podíamos brincar no meio da rua. Então você vai grifar: bairro só de casas, lugar calmo. Então vamos lá, vamos responder? Como era o bairro do texto lido? Você pode responder muito calmo ou você pode responder bairro era um bairro só de casas ou um lugar muito calmo, tá bom? Então vamos para a próxima? O bairro é comparado a uma cidade do interior por conta da calma que havia no local. Que diferenças e semelhanças as cidades do interior têm em relação às cidades do meio urbano? Com ajuda, pesquise e escreva abaixo. Ok. Quando a nossa autora, que é a Ana Flora, ela faz uma referência, né, a esse bairro calmo, a uma cidade do interior, o que isso quer dizer para você? Que as cidades do interior são cidades que têm pouco movimento, pouca agitação, são cidades mais calmas, mais tranquilas, mais seguras, não é isso? Então, ela fala que esse bairro, ele parecia uma cidadezinha do interior, mesmo estando em uma cidade tão agitada como é São Paulo, né? São Paulo é uma metrópole, né? O que é uma metrópole? É uma cidade grande, com muitas pessoas, com muito comércio, uma cidade muito muito agitada. Então, é por isso que ela fala que mesmo estando em São Paulo, que tem essas características de uma cidade muito movimentada, esse bairro parecia uma cidadezinha do interior, que era calmo, tranquilo, e as crianças podiam brincar nas ruas, né, do quarteirão. Ok, então você vai responder dessa forma, tá bom? Depois, letra C. Qual é o nome do seu bairro? É uma resposta pessoal. Se o seu bairro chamar Residencial Solarville, você vai escrever. Ou Santos Dumont, ou Vila Regina, ou Chácara São Joaquim, não sei exatamente qual é o seu bairro, mas você vai escrever aí o nome do seu bairro, ok? Vamos para a letra D? Letra D. O seu bairro é tranquilo, como o bairro do texto lido? Explique. Então, você vai falar, o seu bairro ele é tranquilo? Não, ele é movimentado? Então, você vai escrever aí como é o seu bairro, tá bom? Se ele é tranquilo, se ele é movimentado, você vai escrever as características aí do seu bairro, certo? Vamos continuar, então? Vamos agora para a próxima página, página 14. Vamos para a página 14. Ok, agora aqui na nossa página 14, nós vamos para o exercício número 2. Vamos lá, então. Você vai passar o domingo na casa de um amigo da escola para brincar e tomar banho de piscina. Olha que legal! Ele já deu o endereço completo? Então, peça-lhe as informações do endereço e anote-as no espaço abaixo. Então, você está fazendo essa tarefinha aí na sua casa e não na nossa escola. Então, o que você vai fazer? Você pode escrever um endereço, né, de um parente. Vamos fazer de conta que esse amigo da escola é um primo seu? Vamos lá? Ou uma tia, ou um primo, ou um coleguinha que mora aí perto da sua casa mesmo. Então, você vai escrever o endereço desse colega, ou dessa pessoa que você escolher aí. E o endereço, ele tem que ser composto por tudo aquilo que a gente falou, não é isso? Como é que é, então? Nome da rua, número da casa, a quadra, o lote, se for o caso, né? O nome da cidade e o nome do estado. E se você quiser colocar também o nome do país, pode também, tá bom? Então tá. Quando a gente quer ir para algum endereço, quando a gente chama, vamos supor, um carro de aplicativo, um táxi,
a gente tem que passar um endereço para onde a gente quer ir, não é? E o endereço é composto por tudo isso: nome da rua, número, isso. Aí a gente ainda tem uma coisa que eu não falei para vocês. Eu acho que eu falei quando nós estávamos falando da rua, que é o CEP, né? Que é o endereço para correspondência. Falei sim, agora que eu me lembrei. Nós falamos sobre isso também. Nós falamos sobre o CEP, que o CEP é o endereço, né? Que é um número, né, da nossa rua, que faz com que o carteiro ele consiga chegar à nossa rua com mais facilidade para entregar as nossas correspondências, né? As compras que a gente compra pela internet, isso aí. Vamos lá, vamos continuar? Ó, uma dica. A rua em que ele mora fica perto da... essa dica é um ponto de referência, isso mesmo. O ponto de referência, ele ajuda a pessoa a chegar no nosso endereço. Olha, você pode falar assim: eu moro na rua, vamos supor, Higino Pires. A rua Higino Pires, ela fica próximo eu moro na rua Higino Pires, próximo ao supermercado Cates. Você conhece esse supermercado? É um supermercado que fica ali na avenida, né? Então, você pode falar que você mora lá e o ponto de referência é o supermercado Cates. O que é o ponto de referência? É uma dica que você dá para a pessoa para ela chegar na sua casa com mais facilidade. Então, você vai escrever aí também uma dica para a pessoa que está indo aí na sua casa, tá bom? Ou uma dica que o seu amigo te deu para você chegar na casa dele para tomar o banho de piscina. É isso aí. Vamos lá, vamos continuar? Ó, observe as fotos e responda. Aqui nós temos duas fotos. Nós temos um bairro comercial e nós temos um bairro residencial. Isso mesmo. Olha o bairro comercial, as características dele. Você vê muitas lojas, né? E você vê pessoas circulando, várias pessoas aí fazendo compras, né? E aqui nós temos um bairro residencial. O que é um bairro residencial? É um bairro onde tem mais residências do que comércio, né? E aí você vê aqui que é um bairro mais tranquilo e quase não há movimentação de pessoas. Ok, então vamos lá. Letra A. O que mais lhe chamou a atenção ao observar essas fotos? O que mais te chamou a atenção nessas observações que eu falei aqui, né? O bairro comercial, grande circulação de pessoas. Bairro residencial, poucas pessoas circulando, né? Então, você vai escrever aqui. Ou outra coisa que você tenha visto aqui, além disso, né? Que essa é uma observação pessoal minha. Mas como isso é uma resposta pessoal, você vai me falar aqui e escrever o que você acha, né? Da diferença entre esses dois bairros, entre o bairro comercial e o bairro residencial, ok? Então, agora nós temos a letra B. Os bairros das fotos são diferentes do bairro onde você mora. Então tá, esse bairro comercial e o bairro residencial, eles são diferentes aí do bairro que você mora ou não? É uma resposta pessoal também. Então você vai colocar, sim, esses bairros são diferentes. O bairro residencial é mais parecido com o meu, porque eu moro em um bairro residencial e não em um bairro comercial. Ou se você mora em um bairro comercial, você tem que falar o contrário, né? O bairro comercial se parece com o meu e o bairro residencial não muito, porque eu moro em um bairro comercial, tá? Se seu bairro tiver vários comércios. Pode acontecer de ter casas em um bairro comercial? Sim, pode acontecer. Como pode acontecer também de ter comércios em um bairro residencial. O que difere um bairro de um outro? É a intensidade de comércio e a intensidade de residências. O que é intensidade? A quantidade, tá bom? É um bairro que se tem muita casa, mais residencial. Se ele tiver muito comércio, é um bairro comercial, tá bom? Mas pode acontecer de ter casas em bairros comerciais e pode acontecer também de ter comércios em bairros residenciais,
ok? Então tá, vamos lá agora? Vamos para a nossa próxima página, página 15. Página 15 agora, o exercício número 4. Exercício número 4. Leia as afirmativas e coloque V para as verdadeiras, F para as falsas. Primeiro, não vamos olhar a resposta, vamos conversar sobre as questões, tá? Bairro é o nome dado à minha rua? Será que é isso que é bairro? Não, né? Bairro, a gente já sabe, a gente até grifou lá no nosso livro. Bairro, ele é um pedacinho de um município, não é? Então, bairro, ele não é o nome dado à sua rua, não é nada disso. Bairro é bairro, rua é rua, né? Um bairro, ele é composto por várias ruas, mas ele não é o nome dado à sua rua. Então, essa é falsa. Então, você vai colocar a letra F de falsa. Isso mesmo. Vamos para a próxima? Ó, o endereço completo nos faz chegar a qualquer lugar desconhecido? Verdadeiro. Você não precisa conhecer o bairro, a cidade, o país. Se você tiver um endereço, você chega em qualquer lugar. Isso mesmo. Então, você vai colocar aí verdadeiro. O endereço completo nos faz chegar a qualquer lugar desconhecido. Verdadeiro. Próximo. Todos os bairros são iguais? Será que isso é verdade? Não, né? A gente viu que tem bairro residencial, que tem bairro comercial, que tem bairro industrial. E também, apesar de ter essas três variantes de bairros, né? A gente pode pegar bairros residenciais, por exemplo, totalmente diferentes uns dos outros, né? A gente pode pegar um bairro residencial que tem mais praças, mais parques, mais igrejas, menos comércio. Então, os bairros, eles são totalmente diferentes uns dos outros. Então, os bairros são todos iguais? Não. Então, vamos colocar F de falso. Letra, próxima não é letra, né? É. A paisagem do bairro muda para atender às necessidades das pessoas? Verdadeiro, justamente. O bairro, ele vai se modificando, não é? Quando tem um bairro que as pessoas precisam de uma academia nesse bairro, esse bairro não tem uma academia, ou não tem uma farmácia, ou não tem igrejas, o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a proporcionar esses comércios ou essas necessidades que as pessoas têm, né? E ir modificando o bairro. Pode aparecer mais farmácias, algumas academias, mais igrejas. Por quê? Porque ali a população precisa mais daquelas coisas, entende? Então, o bairro, ele pode ser modificado e com isso a paisagem desse bairro vai se modificando. Então, vamos lá? Verdadeiro. A paisagem do bairro muda para atender às necessidades das pessoas. Verdadeiro. Próximo. Migração. Lembra que nós falamos sobre migração? O que é migração? Você sabe, né? É o ato das pessoas irem de um lugar para o outro. Isso pode acontecer de um país para o outro, de uma cidade para outra. Pode acontecer de um bairro para o outro. Não existe pessoas que vivem mudando de bairro? Então, pode acontecer também. Então, vamos lá. Migração é o nome dado ao fato de pessoas deixarem um lugar para morar em outro? Sim, verdadeiro. É exatamente isso, né? Então, vamos para o exercício número 5. Aqui no exercício número 5, nós temos: o que existe no seu bairro? Faça um X dentro do quadrado. Então, a gente vai, aqui tem vários quadradinhos, tá vendo? E você vai marcar o que tem no seu bairro. No seu bairro tem Bom Pão. Bom Pão só pode ser uma padaria, né? Então, tem uma padaria no seu bairro? Sim, então você vai marcar aí se tiver uma padaria. Próximo aí, hospital. No seu bairro tem hospital? Sim ou não? Não, tem que ter no seu bairro, não é perto do seu bairro. Tem que ter lá dentro do seu bairro, tá?
Escola. Tem escola no seu bairro? Se tiver, sim. Tem farmácia? Se tiver farmácia, você vai marcar também. Tem aeroporto? Eu acho que não, né? Nós temos um aeroporto aqui em Goiânia, que ele fica um pouquinho longe da gente, então eu acho que não. Posto de gasolina. Tem posto de gasolina dentro do seu bairro? Sim ou não? Gente, tem que estar dentro do seu bairro, tá? Não é fora do bairro. Se estiver próximo, mas ele estiver em outro bairro, então você não marque, tá? Você vai marcar somente o que estiver dentro do seu bairro. Vamos lá. Pinte as placas com as regras de boa convivência que devem ser aplicadas no seu bairro. Exercício número 6. Vamos lá? Colaborar com o meio ambiente? Sim ou não? Sim, né? Claro. Se você, aí no seu bairro, você começa a jogar lixo na rua, em um lote baldio, isso vai prejudicar o quê? Os outros moradores lá do seu bairro, né? Vai começar a juntar mosquito da dengue, ratos, baratas, não é isso? Então, a gente já estudou isso lá em ética o ano passado, lembra? Então, a gente tem que colaborar com o meio ambiente, né? Isso também melhora a nossa convivência com os moradores do nosso bairro. Então, a gente vai pintar assim. Respeitar os vizinhos. Claro, nós devemos respeitar não só os vizinhos, né? Todas as pessoas, mas também, principalmente os nossos vizinhos, que são aquelas pessoas que moram próximos, né, a nós e que se nós precisarmos de alguma ajuda, né, eles podem estar ali, né, nos apoiando, nos ajudando. Então, é importante que a gente respeite os nossos vizinhos, sim. Então, você vai pintar. Próximo. Fazer bastante barulho toda noite, o que você acha disso? Não, né? Não pode. Música alta. Fazer bastante barulho a noite toda não pode, né, gente? Por quê? Porque o barulho incomoda os vizinhos. Se você quer escutar uma música alta, o que você tem que fazer? Hoje nós temos as opções aí do fone de ouvido. Isso mesmo. Então, se você gosta, se você tá feliz, porque, olha só, de repente você gosta de um estilo de música. Vamos supor se você gostar de um sertanejo. E o seu vizinho não gosta de música sertaneja, mas ele é obrigado a escutar a sua música sertaneja porque o seu volume está muito alto. Isso é muito ruim, não é? Então, a gente tem que saber respeitar os outros, porque nem todo mundo tem o mesmo gosto que a gente. Às vezes o seu vizinho tá a fim de assistir uma televisão e não consegue por conta do barulho alto. Então, não é tão ruim isso, né? Então, a gente tem que pensar também no próximo. É claro que a gente quer ser feliz, né? A gente quer divertir, mas a gente tem que saber respeitar também os limites, né? Para que você não interfira na vida do outro, né? Do vizinho de forma negativa, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Olha, próximo. Sujar as ruas do bairro. Sujar as ruas do bairro não é bacana. Então, você não vai pintar, né? Obedecer às leis de trânsito. Sim, claro. As ruas internas de um bairro, elas têm uma velocidade que tem que ser de 40, né, quilômetros por hora. Por quê? Porque não pode correr dentro de um bairro, porque às vezes tem passando crianças brincando, pessoas transitando, né? Então, tem que ter uma velocidade reduzida, né? São lugares que tem que ter o quê? Um cuidado especial. Então, tem que obedecer às leis de trânsito, sim. Ser gentil e educado com todos? Claro, sempre. Quebrar as placas das ruas? Não pode, não pode. Isso é muito inadequado, né? Então, não pode fazer isso. Então, quais são as coisas que você vai pintar? Você só vai pintar as regras de boa convivência. Colaborar com o meio ambiente, respeitar os vizinhos, obedecer às regras de trânsito, ser gentil e educado com todos. Essas são as opções que você vai pintar. São coisas bacanas, de um comportamento bacana de você ter aí com seus vizinhos aí no seu bairro, ok? Então tá, agora nós temos aqui a página
16. Vamos para a nossa página 16. Vamos lá? Então tá. Aqui na nossa página 16, nós temos o exercício número 7. Então, vamos lá. Ó, 7. O conjunto de ruas forma um bairro. Não foi isso que eu falei? O bairro é composto por várias ruas. Então, o conjunto de rua forma um bairro. O conjunto de ruas forma um bairro. Ok. Com a ajuda de um adulto, preencha o quadro abaixo e conheça um pouco mais sobre o seu bairro. Tá. Nome do bairro onde você mora. Você vai escrever aí o nome do bairro onde você mora. Dificuldades encontradas pelos moradores no seu bairro. Quais são as maiores dificuldades aí do seu bairro? A falta de asfalto pode ser uma delas, né? Que mais? Quais são as outras dificuldades? A falta de posto de saúde também pode ser, né? Que mais? Falta de restaurante pode ser? Então você vai analisar, tá? Quais são as dificuldades enfrentadas aí pelos moradores do seu bairro e vai escrever aqui, tá bom? Bairros que ficam próximo ao seu bairro. Então, você vai colocar pelo menos 2 bairros aí que fica bem próximo ao seu. Se você morar aqui no Solarville, você vai colocar aí bairro que faz divisa, Chácara São Joaquim, Carla Cristina. São bairros próximos, né? Fazem divisa aqui com o Residencial Solarville, tá bom? Então, aí você vai colocar aí. Não se esqueçam. Letra maiúscula, tá? Sempre, nome de bairro, letra maiúscula, ok? Vamos lá, então, exercício número 8. No exercício número 8, você vai completar as frases abaixo. Nos bairros residenciais, predominam o quê? Bairro residencial, predominam residências. O que são residências? São casas, não é isso? Então, você vai preencher aí, predominam residências, predominam casas, predominam as moradias, do jeito que está aqui, as moradias. Na letra B, os bairros comerciais, nos bairros comerciais, Nos bairros comerciais, percebemos uma quantidade maior de lojas e supermercados. Isso mesmo, nos bairros o quê? Comerciais. Maior de... Pode colocar comércio, né? Comércios, lojas, supermercados, qualquer tipo de comércio, tá bom? Próximo, letra C. Nos bairros industriais, predomina o funcionamento de fábricas e indústrias. Nós já aprendemos sobre isso. Então, você vai responder fábricas e indústrias. Exercício número 9. Observe o bairro a seguir e nomeie alguns problemas enfrentados pelos moradores. Ok, quais são os... olha aqui, a gente tem aqui um bairro, tá? Que a gente vai observar, né? E a gente vai nomear alguns problemas enfrentados aqui por esses moradores. Então, vamos lá? O que a gente está vendo aqui nesse bairro? Ixi, esse bairro não tá muito bacana não, né? Esse bairro, o principal problema é o quê? A sujeira no bairro. Olha, tanta coisa jogada aqui, atrapalhando inclusive o quê? O trânsito. Então, olha aqui, sujeira nas ruas, né? Que é a poluição. Então, lixo, poluição. Outra coisa que nós temos aqui, você está percebendo que esses 2 carros aqui, eles estão parados em cima da faixa de pedestre. Não pode. A faixa de pedestre é um lugar reservado para os pedestres fazerem a travessia da rua. Então, o carro ele não pode estar parado ali, porque ele faz o quê? Ele interrompe, né? Aí a faixa e a pessoa que estiver atravessando não vai conseguir atravessar. Então, não pode. Então, o que a gente tem aí, então? Né? A falta de quê? De cumprimento das leis de trânsitos, né? O que mais que a gente tem aqui? Você tá percebendo que nesse muro aí tem uma pichação? Olha que ruim. Deixa o bairro feio, não é? Então, tem outra coisa, pichação. Que não é uma coisa bacana. Então, até agora a gente tem, poluição, lixo jogado na rua.
Descumprimento das normas de trânsito, né? Os carros parados na faixa de pedestre, pichação de muros, né? E que mais, gente? A gente também tem aí, olha, uma indústria aí soltando muita poluição. Então, a gente pode colocar também poluição, tá? Então, aí você vai colocar, pode colocar poluição, lixo nas ruas, trânsito, descumprimento das normas de trânsito, pichação, certo? Vamos lá! Agora nós vamos para a nossa próxima página, que é a página 17. Vamos para a página 17? Página 17, exercício número 10. Nós temos aqui: pesquise com a ajuda de um adulto o nome de supermercados, farmácias, escolas, igrejas e padarias que podemos encontrar no seu bairro, tá? No seu bairro, não é esses supermercados famosos, farmácias, aí não. Tem que ter dentro do seu bairro, são essas coisas que tem no seu bairro. Então, escola, a gente tem a nossa escola, né? O Max College. E se você morar aqui no Residencial Solarville. Se você morar fora, você vai colocar o nome de outras escolas que tiver aí no seu bairro. Farmácia. Aqui dentro do Solarville, nós temos 2 farmácias. Não sei se eu conheço mais alguma, mas eu sei que nós temos 2 farmácias, né? Então, pesquise o nome dessas 2 farmácias para a gente poder colocar o nome aqui das 2 farmácias. Igrejas. Ixi, igreja tem um monte de igreja. Eu acho que tem mais, claro que tem. Tem mais igreja do que farmácia, tem mais igreja do que supermercado, eu acho que tem. Então, você vai colocar o nome de algumas igrejas aí que tem no nosso setor, tá bom? E padarias. A gente tinha uma padaria aqui no nosso bairro que se chamava Padaria Tia Marinha. Eu acho que era isso, Tia Marinha. Essa padaria parece que fechou e abriu um empório lá agora, né? Agora, será que a gente tem outra padaria no nosso bairro? Eu sei que tem alguns supermercados que tem padaria dentro. Então, você vai olhar aí, né, as opções de padarias que você tem aí. Ah, tem sim. Tem padaria ali na avenida. Eu não sei agora o nome direitinho, mas eu sei que tem uma padaria sim na avenida. Tem algumas padarias. E a gente tem também supermercado, eu falei? Eu acho que eu pulei supermercado, né? Supermercado, nós temos vários supermercados, vários. Então, você vai pesquisar o nome desses supermercados. Se você não mora aqui no Residencial Solarville, você vai pesquisar aí no bairro que você mora, tá? Todas essas informações e preencher aí no nosso livro, ok? Vamos lá? Vamos agora para o exercício número 11. Aqui no exercício número 11, a gente vai pensar nas atitudes que devemos ter nas ruas de qualquer bairro, tá? Não só nos nossos, no nosso bairro. 11. Pense nas atitudes que devemos ter nas ruas de qualquer bairro. Não pisar na grama dos jardins? Sim, né? Sujar as praças? Não pode, então não marca. Pichar muros? Não pode, não marca. A gente vai marcar só o que a gente deve fazer, né? Cuidar dos balanços e das gangorras do parque? Sim, a gente deve cuidar. Não jogar lixo no chão? Sim, a gente não deve jogar lixo no chão. Então, vai ficar o seguinte, você vai marcar não pisar na grama dos jardins, cuidar dos balanços e das gangorras do parque e não jogar lixo no chão, certo? Ok. Aí, no número 12. No número 12, você vai completar a frase com as palavras abaixo. Bairros populares, comércio, subúrbios. Então, vamos lá? Subúrbios são bairros afastados do centro da cidade, que em geral possuem comércio movimentado e são bastante populares. O subúrbio, gente, geralmente é aquele bairro bem afastado do centro. Como ele é bem afastado do centro, ele tem a dificuldade das pessoas irem até o centro, né, da cidade para comprar as coisas que elas precisam. Aí você lembra que nós estudamos que o bairro ele vai se adequando às necessidades dos moradores? Então, os bairros mais afastados, eles precisam de um comércio mais
ativo, de um comércio maior, para que as pessoas possam comprar os produtos que elas tenham necessidades, né? Então, o que esses bairros mais afastados fazem? Geralmente, eles têm um comércio local, né, mais movimentado, maior. Então, isso acontece muito no subúrbio. Então, subúrbio são bairros afastados do centro da cidade. A gente pode considerar que o nosso bairro residencial Solarville, ele sim, ele pode ser um subúrbio, porque é um bairro que está muito longe lá do centro da cidade. Então, a gente pode, só que assim, o nosso bairro, apesar dele estar muito longe do centro da cidade, ele é um bairro que ele está ainda em ascensão, né? Porque é um bairro muito novo, um bairro muito jovem. Então, o comércio está crescendo ainda. E se a gente precisa de alguma coisa e aí a gente acha bem longe lá no centro, o que a gente faz? A gente vai nesses bairros mais próximos, né, da gente, que tem um comércio maior, né? Um comércio mais popular, igual a gente vai no Morada do Sol, Vila Mutirão, Vila Regina, que tem um comércio melhor, maior do que o nosso bairro, tá? Nosso bairro ainda é um bairro muito jovem, então tem muita coisa para crescer ainda, né? O comércio tem que melhorar muito, cresceu, está crescendo, mas ainda tem muita coisa para crescer, né? Para a gente poder ter aí realmente aqui no nosso bairro tudo que a gente precisa, certo? Vamos lá? Agora que nós acabamos a página 17, nós vamos para a nossa última página sobre bairro. Isso mesmo. Nós vamos para a nossa última página sobre bairro, só que na nossa próxima aula de geografia nós ainda vamos continuar falando de bairro. E eu vou trazer para vocês, na nossa aula de projeto, de sarau literário, a história do bairro do Marcelo, isso mesmo. Então, se preparem. Mas hoje eu vou deixar um link aqui, da contação da história, o bairro do Marcelo, que foi feito pela própria escritora Ruth Rocha. Olha que bacana você conseguir escutar uma história contada pela própria autora, pela própria escritora dessa história. Nós temos sim essa oportunidade. E eu vou deixar o link para você acessar, para você conhecer um pouquinho do bairro do Marcelo. E aí você vai ter também atividades sobre o bairro do Marcelo, certo? Então vamos lá, vamos continuar. A gente está acabando ainda. A gente vai para a página 18. Vamos embora? Agora aqui na nossa página 18, vamos para o nosso exercício número 13. Exercício número 13. Observe a imagem abaixo que mostra uma rua do bairro Vila Áurea. Olha o nome Vila Áurea. Você está vendo que Vila foi escrito com V maiúsculo e Áurea com A maiúsculo? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que nome de bairros, a gente escreve com letra maiúscula, porque é nome próprio. Então, não se esqueça disso, tá bom? Vamos lá, então? Então, tá. Olha esse bairro aqui. A gente tá vendo que é um bairro que tem casa, né? Tá passando um carro aí, só tem um carro passando, não tem um monte de carro. Esse bairro, ele é um bairro que parece que é um bairro mais afastado, né? Um bairro rural. Você consegue ver algum poste de eletricidade aqui? Eu não consigo, não tem. Parece que nesse bairro não tem luz elétrica, né? Parece que não tem. E a gente consegue também ver nesse bairro aqui algumas sujeiras aqui, ó, de lixo, né? Será que tem coleta de lixo nesse bairro? A gente tá vendo lixo aí na rua, espalhado, né? E a gente tá vendo também que é um bairro mais calmo, né? Não tem circulação de pessoas. Então, vamos lá. Vamos responder agora. A gente vai pintar os quadrinhos que mostram as características dessa rua, tá? Então, tá. Não há iluminação elétrica, verdade? Não tem, né? Não tem poste, então não tem iluminação elétrica. Então, vamos marcar, não tem. É organizado e limpa? Essa rua é organizada e limpa? Não, né, gente? Eu tô vendo lixo aí,
né, no chão, então não. Há lixo espalhado pelo chão? Sim, então a gente vai pintar. Tem lixo espalhado no chão, sim. A gente já está até pensando, né? Será que esse bairro não tem coleta de lixo? Próximo. É calçada e muito movimentada? Muito movimentada não. Calçada até que sim. Parece que sim. Mas não é muito movimentada. Então a gente não pinta. Certo? Agora vamos para o exercício 14, que é o nosso último exercício da nossa aula de hoje. E depois que nós finalizarmos, né? Claro que você não vai finalizar aqui juntinho comigo, porque você vai estar fazendo as atividades, né? Então você vai aí dar uma olhada geral nas suas atividades, ver se você realmente fez tudo direitinho, começou tudo com letra maiúscula, né? Letra caprichada, pontuar as frases, colocou ponto final em todas as frases. Então eu quero que você preste bastante atenção nisso. E também eu quero letra bonita, letra legível, tá? Porque a gente escreve não somente para nós, a gente escreve para que as pessoas compreendam o que a gente quer, né, transmitir através daquele texto, daquela frase, para que a pessoa entenda, né, o que a gente está querendo dizer. É importante que ela entenda a nossa letra. Então a gente tem que escrever de forma legível, tá? Então fazendo direitinho o movimento das letras. Número 14, observe a imagem abaixo. Nós temos aqui uma rua que tem muito comércio, né? Eu tô vendo só comércio, para falar a verdade, e tem muitas pessoas aí transitando, né, por essa rua. Olha só, tanto de gente transitando aqui. Ah, com certeza isso deve ser um bairro comercial. Mas vamos lá. Na sua opinião, quais são as melhores e as piores coisas que esse tipo de bairro pode apresentar? Então, primeiro você vai colocar melhores coisas, 2 pontos. Quais são as melhores coisas? Facilidade de comprar as coisas, porque o bairro tem o quê? Muito comércio. Então, essa facilidade ela é legal, né? A gente não precisa ir para outro lugar longe. Então, assim, a facilidade de fazer compras. Então, a gente tem aqui um comércio muito estruturado. Quais são as dificuldades? As dificuldades é o quê? Que há uma grande movimentação de pessoas, né? De trânsito, de carro, de barulho. Então, morar em um bairro que é comercial, eu acho que não dá para descansar muito, né? Então, você que vai responder, eu tô dando a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião a respeito disso, tá? O que você acha disso? Você acha que quais são as vantagens e as desvantagens de você morar em um bairro residencial? Não, comercial. Em um bairro comercial, certo? E agora nós estamos chegando ao fim da nossa aula de geografia. Você vai, então, finalizar as suas atividades. E como tarefa de casa, você vai acessar o link que eu vou deixar aqui hoje na nossa sala para você escutar a história do bairro do Marcelo contado pela nossa escritora maravilhosa, Ruth Rocha, que é a escritora que nós estamos homenageando esse ano no nosso sarau literário, certo? Bacana, né? Então tá. Não se esqueçam de acessar, então, e depois disso, na nossa próxima aula de geografia, depois de vocês escutarem essa história, nós vamos ter atividades no nosso caderno sobre o bairro do Marcelo. Então, preste atenção na história, hein? Certo? Beijo grande, fiquem com Deus, tá? E a gente vai se encontrar de novo na nossa próxima semana, terças e quintas, né? Que são os dias que nós nos encontramos aqui na nossa sala virtual, ok? Terça, história. Quinta, geografia. Ética pode vir com história ou geografia. Quando a gente tem uma aula bem grandona, igual essa aqui de hoje, a gente não tem ética. Aí a gente tem ética com história. Tá bom? Tchau, gente! Tchau, tchau! Bom final de semana, já que a gente encontra só na terça, tá bom?